Fala pessoal, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Nosso ritualzinho, quem já é de casa já sabe, né? Deixa eu trazer a minha companheira ao barulho. Bom dia, Rafa, beleza? A produção tá aí hoje, aí ó. Vamos lá. Só esperar uns minutinhos aí pra começar. E aí? Como que vocês estão? Cara, muita coisa pra falar. Deixa eu abrir um aqui, né? No treino. É isso aí, Rafael. Vamos lá, cara. Deixa eu abrir um aqui que tá calor, né? Pra ficar... Ai, muito bom, cara. Ó. Bom demais, bom demais, bom demais. Vamos lá. Daqui a pouco já tá entrando também a galera aí que eu sei, que são meus consagrados do meu coração fiéis. Eles vão entrando com o tempo, tá? Ontem dia muito cheio, muitas coisas aconteceram ontem, já tô anotando uns pontos aqui para trazer para vocês. Tá, ontem aconteceu muita coisa, muita polêmica, para quem me segue viu aí no history ali. Polêmica nada, né, cara? A gente precisa falar a verdade. Bom dia, Maria. A gente precisa falar a verdade mesmo que ela vá contra a expectativa das pessoas, não é verdade? Não é assim que acontece? Fala, Bruno, bom dia. Não é assim? A gente tem que exaltar a verdade, né? Sempre, em todo lugar e todo momento, né? Doa quem doer. Ontem, então, falei umas coisas aí, teve um pessoal que veio me perguntar o que tinha acontecido, teve um pessoal que já sabia o que aconteceu também. Eu não vou ficar tocando muito nesse assunto, tá? Hoje eu vim trazer informação para vocês, trazer um pouquinho de conteúdo para todos, tá? Então, sem mais delongas, vamos embora. Galera, seguinte, eu trouxe semana retrasada, né? Nas outras lives eu falei sobre 7 inclinações, né? Então eu falei sobre as 7 inclinações para vocês, tá lá. Cada dia eu falei sobre uma inclinação. Bom dia, Keila. Então, a semana retrasada, cada dia eu falei sobre uma inclinação humana. O que é uma inclinação humana? É aquilo que tende a nos atrapalhar, né? O café tá aqui, ó. Né? Keila chegou, café servido. Aí, ó. O café tá aqui. O emoji de café é o emoji da minha galera aqui, da live diária e poesia diária, né? Fala, Jailson, bom dia. Tem gente que tá até treinando aí e tá escutando a live. Então vamos lá. Semana retrasada eu trouxe as 7 inclinações. Eu falei o que são elas, né? Qual é o papel, né, destrutivo que elas têm, que essas 7 inclinações têm na nossa vida, né? Então, a saber, vocês já anotaram aí, vocês já sabem de cor salteado, né? Não preciso ficar falando o que é isso aí. É os 7 pecados capitais, né? Mas eu falo 7 inclinações. Os 7 vícios, por quê? Porque o vício é aquilo que prende o ser humano e impede ele de agir, né? O vício é como se fosse uma camisa de força, né, que impede o ser humano de praticar as virtudes. O que é virtude? Para a gente retomar, virtude é uma força. Virtude, a palavra virtude vem de virtus, que é o que? Força. Então o ser humano ele pode cultivar essa força dentro dele, tá? E o que impede ele de cultivar essa força chamada virtude? Que existem 4 virtudes cardeais e mais 6, se eu não me engano, né, superiores. Então são 4 aqui de baixo e 6 de cima. Eu acho que é 6, eu não lembro direito agora para tomar aqui com vocês, tá? Então o que eu falei lá? Eu falei da soberba, eu falei da avareza, eu falei da luxúria, eu falei da ira, eu falei da gula, eu falei da inveja e falei da preguiça. Eu falei também da humildade, generosidade, castidade, paciência, temperança, caridade e diligência, né? Falei de todas essas coisas aí, né? De 7 inclinações e de 7 virtudes. Bom dia, Ana Laura. Falei de 7 inclinações, que é aquilo que atrapalha o homem, que é uma camisa de força, um exoesqueleto, né? Ele prende o homem, ele impede o homem de ser melhor. Falei dos seus 7 antídotos também. Quem não viu, vai lá nas lives lá e vê. Depois eu falei sobre outros assuntos também, sobre medicamento com vocês. Enfim, chegamos aqui hoje para falar sobre os 4 ecos interiores, tá? O que é isso? Eu tô dando aqui ferramenta para vocês diariamente de como o ser humano funciona, tá? Então, tem gente que fala assim, o ser humano é complicado, né? Não vem com um manual de instrução. Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Vem com o manual de instruções. Ser humano. É que vocês não conhecem, essa que é a realidade. Bom dia e o cafezinho, lá na Laura já sabe, bom dia e a xícara de café.
não é? Então o ser humano ele vem com manual de instruções. É que vocês não conhecem, só isso. O único ponto é esse, né? Então, qual que é esse manual de instruções? Você conhecer os 7 inclinações, é você saber quais são os ecos, 4 ecos interiores, entendeu? Então são 4 ecos interiores, são 4 temperamentos que a gente tem, e são 12 camadas da personalidade, que eu vou falar mais pra frente isso daí. E essa coisa de camada da personalidade, ou seja, é um relógio ali, é um itinerário de como o ser humano funciona, tá? O ser humano tem um modo de funcionamento, né, cronológico, ou seja, cada etapa da vida humana espera-se alguma coisa desse ser humano, né? Ou seja, ele precisa agir, ele precisa estar, né, no mundo, ou seja, a vontade dele precisa estar disposta para algumas coisas, entendeu? Então o ser humano tem manual de instrução, sim. Então são 7 inclinações que eu falei lá para vocês, que combatem os vícios. São 4 ecos interiores que eu vou falar aqui hoje. Vou dar início aqui hoje com vocês. Não dá para falar tudo também de eco interior hoje. A gente só tem 20 minutos de live, né? Antes de eu começar o meu dia aqui. Então eu vou dar início hoje aqui para vocês sobre ecos interiores. O que é isso? O que é um eco interior? O que é um eco? Quando você dá um grito lá, não vai aquele eco, né? Então, ele vai ecoando, ou seja, algo que está lá no fundo, está meio escondido lá, você grita, né? Numa gruta, você grita ali num quarto comprido, num corredor, e aquilo dá eco. O que é isso? Isso ecoa lá na profundidade, isso é o eco, né? Os 4 ecos interiores. Então, o que acontece aqui? O ser humano, né? Cada ser humano, ele tem um eco interior. Tá? Não tem como ter mais de um eco interior. Cada ser humano ele tem um eco próprio de como ele sente a realidade, né? Uma das maneiras de sentir a realidade, tá? Então, eles são 4, e quando eu vou explicar isso para aluno, para paciente, eu peço para que, né, até vocês, tá? Porque às vezes vocês estão na live aí, sempre tenham à disposição aí papel e caneta na mão, tá? Por quê? Porque é bom às vezes anotar. Bom dia, Gabriel. É bom às vezes anotar isso que eu tô falando. Entendeu? É bom às vezes anotar. Então vamos lá. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tá vendo? Ó, os 4 ecos interiores. Tá vendo que eu fiz uma cruz aqui, ó? Eu fiz uma cruz aqui. Então é um polo de cima, um polo de baixo e os polos laterais. Esses polos laterais é o que? É o mundo que a gente pisa, é o mundo material. Tá vendo que é um risco. Tá ao contrário pra vocês aí, não importa. É só pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando, tá? Então o que acontece? Esse daqui é o chão que a gente pisa. Esse daqui é o céu, né? Aqui é o mundo da transcendência, esse é o mundo horizontal e esse é o mundo vertical, tá? Então quando eu pedir para vocês anotarem, vocês anotem assim. Bom dia, Cléo. Vou mostrar aqui, ó. Então quando eu pedir para vocês anotarem, vocês anotam assim, ó. Eu vou falar hoje um pouco sobre os 4 ecos interiores, tá? Para quem tá entrando agora na live, vocês vão entender o que eu vou falar, tá? Vou retomar um ponto aqui e vou explicar para vocês. Então sempre quando eu vou explicar algumas coisas referentes ao ser humano, ou seja, ao mapa humano, tem até o livro do Julián Marias, o Mapa do Mundo Pessoal. Tem gente que fala, o ser humano não tem manual de instruções. Tem sim, o ser humano tem manual de instruções. Tem como a gente se conhecer, tem como a gente agir melhor, tem como a gente ser melhor. Tem como a gente não cometer alguns erros, tem como a gente se conhecer a ponto de conseguir se instalar na realidade e pedir ajuda quando for necessário. Não aconteceu o caso lá que eu estava expondo ontem, de um profissional psicoterapeuta que não deveria ser psicoterapeuta. Essa pessoa realmente ela não deveria estar trabalhando como psicoterapeuta, mas ela está ainda querendo se colocar à disposição, querendo trabalhar como psicoterapeuta. Eu não vou falar disso hoje, pode ser que eu fale outro dia, não vou ficar falando de palhaçada aqui para vocês, eu vou trazer informação para vocês, né? Esse tipo de palhaçada eu não quero ficar falando aqui hoje não, tá? Então vamos lá. Essa é uma das ferramentas. Então a gente tem as ferramentas que eu já falei, ó, 7 inclinações, eu falei nas primeiras lives, vou ter que retomar com vocês, porque isso aparece no coração humano todos os dias. Então 7 inclinações, que são os 7 pecados capitais, como vocês gostam, como vocês conhecem, na verdade, ou como o pessoal gosta de falar. Por que eu falo 7 inclinações ou 7 vícios? Porque pecado é a porta de entrada por um vício. Então, ou seja, o pecado da gula. Se você vai lá num restaurante, numa pizzaria, numa churrascaria e come muito uma vez só, você cometeu um erro grave ali, você comi demais, estou até passando mal. Isso é errado. Pode ser que isso acarrete algum problema para você físico, né? Então você só pecou, você só errou em uma
oportunidade, você não repetiu aquele ato, né? Então uma pessoa obesa, mórbida, ela começa a ter disfunção alimentar, por quê? Porque ela tem um vício naquilo, ela viciou no alimento, ela tem uma disfunção alimentar. Bom dia, Renata. Ela tem uma disfunção, entendeu? Então ela tem o alimento não como maneira de suprir as necessidades fisiológicas dela, mas como algo que traz prazer, algo que complementa o seu polo hedonista, tá? Esse é um polo dos 4 ecos interiores que eu vou falar. Então, as 7 inclinações, 4 temperamentos, os 4 ecos interiores, 12 camadas da personalidade. Eu utilizo isso aqui na minha prática clínica, tá? Então, eu vou passar um pouco de ferramenta para vocês conhecerem mais ou menos como vocês funcionam. Mas para vocês andarem na linha, para vocês conseguirem aplicar isso, a gente precisa de mais trabalho. Então, vamos lá. São a saber quais são eles, ó, os 4 ecos interiores. Então, esses daqui de baixo, eu vou começar pelo não pelo polo horizontal, mas pelo polo vertical, tá? Então, eu vou começar daqui de cima. Aqui de cima está escrito universal. Então, tem um eco interior humano, né? Aquela coisa que ecoa lá dentro do ser humano, que o ser humano tem lá dentro dele, né? Que ele age desse modo e a gente consegue perceber, que é chamado de universal, tá? O que é isso? Né? É aquela pessoa que tende a unificar a realidade ou a justificar as coisas da realidade desde uma tranquilidade, uma passividade quase que inocente. Né? Assim, tem pessoas que são assim. Então, esse tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa que é enganado muito facilmente, né? Ela é o sonho de consumo de todo trapaceiro. Todo trapaceiro quer encontrar um universal, uma pessoa que tem um eco universal, né? Um eco na alma dele lá, universal na rua. Por quê? Porque ela sempre tende a trazer as coisas para um lado benéfico, para um lado, né, mais ameno, entendeu? Deixa eu explicar para vocês como isso funciona. Eu tive contato com um caso clínico, né, e esse caso clínico na certificação, tudo que eu fiz, do Dr. Ítalo, e aí tinha um caso que era de uma pessoa que o marido foi viajar e o marido fez efetuou uma compra numa farmácia num horário, né, já era mais de 9 horas da noite, 8 horas da noite ali numa farmácia, e um valor muito baixo. Ela teve, porque comprou no cartão de crédito e chegou para ela no celular lá, que tinha efetuado compra. Ela viu que o valor era baixo, ela conseguiu o nome dessa farmácia, conseguiu o nome lá, pegou o telefone na internet, ligou, conseguiu enrolar lá o atendente, perguntou quem fez a compra e tal, tudo mais, e falou que foi um homem de tal estatura que comprou preservativo. Né? E essa pessoa levou esse caso então, né, adiante, falou assim, ele comprou preservativo, mas falou assim, tudo bem, né? Mas e aí, vocês têm relação? Vocês, né? Como que isso aconteceu? Comprou preservativo, eu liguei pra ele e perguntei, você foi na farmácia? Fui. Você comprou o que lá? Você comprou preservativo, né? Não, comprei e tal. Não, comprou porque eu liguei lá na farmácia e eu descobri que você comprou. Daí a pessoa falou, não, eu comprei pra gente usar junto quando eu voltar de viagem. Quando eu voltar de viagem eu vou estar aí com você, então eu comprei pra gente usar. E ela acreditou nessa história. Por incrível que pareça, ela acreditou nessa história. Por quê? Porque ela tem esse tipo de eco interior dentro dela, né? A pessoa chega até a ser meio bobinha, né? Acreditando em uma coisa, mas será que ele não comprou mesmo, né? Pensando na gente, mas será que ele não comprou mesmo? Será para fazer bexiga, balão, né? Sei lá. Esse tipo de pessoa tem esse tipo de comportamento de unificar, de tentar justificar a realidade. Não, mas veja bem, é que né, ele é tão bonzinho, ele é tão bacana, ele é tão, sabe? Então tem esse tipo de pessoa que age desse modo. Esse é o eco de cima, que é o eco universal, né? O que é o eco universal, né? Aquilo que une tudo, entendeu? Ele une meio que todas as coisas ali, ele tem essa calma, essa unificação, essa passividade, essa modo de justificar alguns atos que para outras pessoas é injustificável, né? Ao contraponto aqui embaixo a gente tem um eco nihilista, tá? O que é isso, o eco nihilista? Vem de nihilo, né? De caos, de destruição, né? Então esse tipo de pessoa tem uma visão mais maliciosa acerca da realidade, destrutiva, entendeu? Da realidade. Na verdade, eu tenho esse tipo de... Eu tenho que contrapor isso, né? Então, eu sei que eu tenho esse tipo de conduta, né? Eu tenho um eco interior nihilista. Então, pra mim, assim, tudo meio tende ao caos, meio que tudo, sei lá, tudo vai acabar em nada mesmo. Então,
né? Eu sei que a finalidade do mundo material ali é de se destruir, que é de se decompor, então eu não levo muito a sério as coisas do mundo material, né? Vejo até um certo, né, tem até uma certa afeição ao caos, as coisas meio, né? É uma disfunção também, tá, cara? Não é legal ser assim, entendeu? Não é bom ser assim. Então, o niilista, quando ele vê um princípio de ordem, ele começa a construir uma coisa, ele começa a ter esse movimento de construção, logo já vem um movimento de destruição em seguida. Então, como que eu contraponho isso? Começando novos empreendimentos, começando novas coisas. Ou seja, estou com um amigo e com mais uma, né, essa namorada do meu amigo aí, barra noiva do meu amigo, construindo mais 2 empresas lá. Ajudei no nome da construção da empresa, estou ajudando no branding lá da empresa lá, ou seja, construindo. Então minha força de destruição tem que usar para construção, entendeu? Então essa capacidade de destruição também é uma capacidade de construção na mão de um niilista, bem ordenado, entendeu? Agora a gente vai para os polos, né, do horizonte, aqui, horizontal. Vamos começar pelo hedonismo aqui. O que é o hedonismo? O hedonista, uma pessoa com eco hedonista é aquela pessoa que sente gozo e prazer em consumir as coisas do mundo material. Não tem gente que é assim? Né? Tem gente que é assim, ó. Ela vai conversar com você. Tem uma paciente minha que era assim, ela foi descrever para mim que ela foi comer uma parmegiana, né, em um lugar, e foi muito engraçado que ela descrevendo essa experiência dela de comer a parmegiana num restaurante que era um lugar alto, assim, um lugar alto que ventava, tudo tinha uma clarabóia, tinha um teto de vidro, alguma coisa nesse sentido assim, ela descrevendo todo aquele cenário, né, do calor, do dia bom, que lá venta, que lá tem uma iluminação natural, que a carne ela tem uma maciez e a crosta é uma casquinha muito boa, e o molho também ele é um molho que não é ácido, entende? Então assim, ela consegue degustar o mundo material, ela consegue sentir o mundo material de uma forma muito, muito prazerosa, né? Tudo aquilo ali, né, que envolve ela em consumir o mundo material é um êxtase, né, para uma pessoa hedonista. Isso é muito interessante, é muito importante. As pessoas que são hedonistas, elas gostam muito de comer, de estar nos lugares bons, gostosos e sentir o mundo material dessa maneira, né? Inclusive eles têm uma facilidade em descrição desse tipo de gozo, de prazer, entendeu? Ao contraponto disso, né, no outro polo dessa coisa do hedonismo aqui, a gente tem um materialista. A gente tem um materialista. O que é um materialista? Ao contrário do hedonista, não é que ele não goste do mundo material, é que ele quer preservar o mundo material, né? Aquela pessoa que fala assim, não vou passar nessa rua aqui com o meu carro porque pode sujar, pegar poeira. Toma cuidado por conta do amortecedor do meu carro. Então, com isso eu não estou falando que é para você passar na lombada, em buraco, em via irregular, falando isso, mas tem pessoas que têm um cuidado muito maior com o mundo, com as coisas materiais, ou seja, às vezes ela quer conquistar algo material para ter a coisa, e não para consumir a coisa. Não é assim? Tem muita gente que é assim, né? Tem gente que não gosta muito de gastar as coisas do mundo material, usar as coisas, mas preservar, guardar. Entendeu? Aquele cara que cuida mais do carro do que da mulher, que o pessoal brinca muito aí, né? Aquela galera que ganha um jogo de xícara bonito lá do casamento e guarda aquilo lá e ninguém pode usar porque é presente, aí fica aquilo de geração. Todo mundo tem isso na família, né? O brasileiro tem isso daí, fica geração, diz que é herança, mas ninguém nunca usa essa herança, ninguém nunca usa esse material. É um objeto do mundo material. No final das contas, é um objeto do mundo material. Então, assim, perceber é muito difícil, né, às vezes, você lidar com o materialista, porque ele tende a ser mesquinho, ele tende a ser mão de vaca, né? Ele tende a ser sovina, como o pessoal fala. Ele tende a querer segurar aquele bem material, aquele dinheiro, aquelas coisas e não gastar, né? Ou se outra pessoa está gastando, ela se incomoda maximamente, né? Ela se incomoda maximamente que a outra pessoa está gastando dinheiro. Não é assim? Tem muita gente que é assim, a gente conhece pessoas assim. É muito fácil a gente observar na realidade pessoas que agem assim, não é? Então eu trouxe hoje para vocês esses 4 eco interiores. É muito importante, pessoal, vocês conhecerem isso daqui, para vocês analisarem vocês, como vocês funcionam, tá? Porque são disfunções, se a gente está em um desses polos aqui,
se a gente é só universal, se a gente é só nihilista, se a gente é só materialista, se a gente é só hedonista, tem um problema aqui. Tá? Porque isso é uma disfunção. Qual é o lugar onde o ser humano deve habitar? O ser humano deve habitar nesse lugar aqui, ó, que é uma lemniscata aqui, tá vendo? Quase que é um símbolo do infinito, né? A gente vai transitando aqui, né? Se for ver bem nessas pontas. O natural do ser humano, ou seja, é conseguir transitar entre esses lugares aqui para não existir sofrimento. Cara, o Bruno falou, ó, sempre tento observar isso nos meus alunos. Cara, isso é fundamental. Isso aqui é uma das ferramentas para a gente conseguir mover o ser humano, né, em um caminho de felicidade, vamos dizer assim. Porque todo mundo quer ser feliz, essa é a realidade. Por que eu trago tudo isso de informação para vocês? Porque existe um sofrimento inevitável da vida humana, né? Isso é um sofrimento inevitável, como o Viktor Frankl fala. E por que a gente tem esse sofrimento? Por conta de uma trinca existencial. Todo ser humano ele é rachado, ele é quebrado, né? Todo ser humano tem problema psicológico por natureza, não tem um que escape. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma inclinação que se tropeça, todo mundo tem um eco que vai se pender a mais. Né, o nosso temperamento cru, puro, né, in natura, né, como a gente é criança, a gente precisa saber aparar um pouco as arestas do nosso temperamento. Se é muito colérico, se é muito fleumático, se é muito sanguíneo, se é muito melancólico, a gente precisa moldar um pouco isso. Né, e a gente tem que progredir nas 12 camadas da personalidade também. É um itinerário, né, ou seja, um reloginho ali. A gente precisa passar por esses lugares aí para conseguir amadurecer. Beleza, pessoal? Então, ó, o lugar de se habitar é isso aqui, ó, a gente conseguir transitar entre esses lugares, né? A gente precisa ter um olhar de benevolência acerca da realidade como universal, né? Mas a gente tem que ter um pouco da visão maliciosa não por mal, mas assim, ter mais jogo de cintura ali, né? Ver que a realidade tem esse quê de destruição também, não pode ser um bobo alegre na realidade, né? A gente também tem que querer ter sim as coisas no mundo material, né? Querer ter uma casa, querer ter carro, querer, né, preservar um pouco disso também para a nossa família. E a gente tem que consumir essas coisas também. A gente tem que viajar, a gente tem que comer coisa boa, a gente tem que, né, que conhecer lugares também, ir para praia, ir para qualquer lugar aí, né? Para o campo, entendeu? Estar em lugares bonitos, consumir a beleza também. Isso é muito importante. Tendo sempre em vista que a gente não pode ficar parado em um desses polos, porque se a gente trava em um desses polos, a gente para em um desses polos aqui, a gente começa a ter neurose. Beleza, pessoal? Então esses foram os 4 ecos interiores. Eu vou trazer um pouco sobre temperamento amanhã, tá? A live amanhã vai ser sobre temperamento. Vou falar o que são os 4 temperamentos. Todo mundo já falou, todo mundo já é meio batido para a maioria das pessoas, né? Às vezes o pessoal que está aqui nunca ouviu falar de temperamento, mas eu vou explicar como eu utilizo temperamento, como eu enxergo o temperamento, tá? Temperamento não é muleta para desculpa de ação, entendeu? Isso não pode travar você, ele não te limita, ele não te define, mas é uma coisa que existe no ser humano. Temperamento existe, né? Como aquele empíreo, né? Como aquele céu negro, como aquela posição, né, interior humana, disposição interior humana, né, que é dada pelo seu signo também, né, tem um certo tipo de covalência na sua existência material. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.